Fala pessoal, voltamos aqui então resolvendo a prova de eletromagnetismo de 2024, primeiro semestre. A gente resolveu no vídeo anterior o item 2A e 2B, o cálculo da carga total. Por questão de didática, a gente vai resolver apenas o questão 2C, o item 2C nesse vídeo, porque o 2D também é um cálculo complexo, assim como o 2C, vocês vão acompanhar. E para não ficar muito pesado o vídeo e segmentar corretamente o 2C e o 2D para que eles possam ser vistos e revistos na medida do possível, com todos os detalhes apenas de um exercício em cada um desses vídeos, vai ficar mais fácil fazer um vídeo para o 2D, um vídeo para o 2D. Esse é resolvendo o item 2C, que passa a ser o cálculo de campo elétrico. Antes a gente tinha calculado só a carga total, agora a gente começa a resolver o cálculo do campo elétrico. Calcule as componentes cartesianas do campo eletrostático total na posição 2A em X, A em Y, 0 em Z, porque tudo está sendo feito no plano. Então, ele quer o cálculo do campo elétrico nesse ponto de observação. Obviamente, vai ter componente que vai vir do segmento de carga linear e do um pedaço da esfera, porque eu não estou fora da esfera, então eu não estou cobrindo toda a carga contida nessa esfera para ser elemento gerador de campo. Então, eu tenho que calcular aqui a carga equivalente, o campo gerado por todo o pedaço de carga que eu vou ter aqui dentro dessa esfera, né? Como que a gente resolve isso? Inclusive vai ser a componente mais fácil de resolver. A gente vai ter que aplicar a lei de Gauss. E para isso eu vou desenhar uma superfície gaussiana, que vai ser esférica também. E como é um desenho no plano, a gente não vai ver a esfera, a gente vai ver um corte que vai ser uma circunferência. Obviamente não vai ficar perfeito aqui no meu desenho. E se eu ficar tentando fazer por muito, vai ser impossível. Eu vou fazer igual criança. Fazer 1/4 cada gominha aqui, que eu não consigo fazer de uma vez com a mesa digitalizadora. Pronto, a gente tem uma esfera, um pedaço de uma esfera aqui que está sendo vista no plano. Ela tem raio A, que está centrado em 2A, vai até A em X, e 3A na direita, vai até A em Y, para cima, e menos A para baixo. O elemento ds de uma esfera aponta radialmente. O campo também, gerado por uma carga, aponta radialmente para fora. Vou assumir que aqui a carga é positiva, que nem a gente fez a hipótese no item 2A. Confira o vídeo para ter certeza disso, se você não assistiu antes. Então, se o campo é radial e o ds é radial, isso vai me favorecer a resolver a lei de Gauss, mas quer dizer que nesse ponto de observação, o campo radial aponta para cima, ou seja, ele também está colinear com a direção y positiva. Então, na verdade, quando eu resolver a lei de Gauss, eu só vou ter para a esfera, e aqui eu vou dizer que é EY, do volume. Então, o Vzinho ali é para dizer que é do volume. Pode ser que eu tenha EY do L, que é do segmento linear. A gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou calcular o campo que vai ser em Y, já sei, gerado pela porção dessa esfera carregada com cargas elétricas. Lei de Gauss, eu tenho que integral do ds tem que ser toda a carga total contida nessa esfera gaussiana, na esfera da superfície gaussiana. Então é toda a minha integral de QV dV. Só que o QV, a gente viu, já pelo enunciado e no item 2A, ele é constante, uniformemente distribuída a carga. Então eu tenho só a integral do dV, dá o volume dessa gaussiana. É uma esfera de raio A. Então o volume dela dá 4π do raio ao cubo. DDS aqui, eu tenho que resolver. Então, integral de ε0, porque a permissividade em todo o espaço é ε0, foi dito no enunciado, vezes o E, ds. Por que eu já tirei o elemento do vetorial? Porque a gente viu que o campo é radial, o elemento infinitesimal de área tem o seu vetor apontando também radialmente, eles são colineares, então no final eu tenho só E vezes ds, porque o cosseno de 0 é 1. Então, quando eu faço a decomposição do produto vetorial, daqui vai dar só EDS. Certo? ε0 é constante, o campo também, então eu posso tirar da integral. Eu tenho só a integral na superfície total dessa esfera de ds. Na superfície gaussiana que eu criei, que tem raio A. ε0e. Cálculo da área lateral, superfície lateral de uma esfera é 4π, o valor do raio dessa esfera ao quadrado. Então, ε0e, 4π ao quadrado. Isso tem que ser igual à carga que a gente calculou ali em cima. Então, QV
vezes 4π terços ao cubo. 4π de um lado cancela com o do outro. O ao quadrado de um lado cancela com o cubo do outro. O meu campo E, então, vai valer simplesmente QV, constante, vezes A, dividido por 3, que ficou aqui na direita, ε0, permissividade do meio, que veio da esquerda. Eu posso reescrever esse QV usando a informação do item 2A. Você tem que ver o vídeo para ter a resposta, que vai calcular, então, eu reescreveria a densidade como a carga total QV, que foi calculada no item 2A, dividido pelo volume total da esfera. Eu posso fazer isso, mas não preciso. Por quê? A densidade não foi dada, a carga total também não é um valor numérico calculado, a resposta é essa daqui. Obviamente tem que dizer que é um EY. Por quê? Ainda que eu reescreva o QV, não muda o fato de que isso daqui ainda continua válido. Então eu tenho um gabarito aqui para poder conferir sempre. Ele escreve em função do QV, densidade volumétrica, e ele escreve em função da carga total, QV maiúsculo, aqui foi calculado no item 2A. Eu não acho que precise. As duas respostas são equivalentes, desde que você tenha encontrado QVA sobre 3ε0, reescrever como a carga total dividido pelo volume da esfera vai dar a mesma resposta. Perfeito? Então eu vou partir para o problema mais difícil. Calcular o campo gerado pelo elemento linear. Perceba bem aqui, ele não tem um raio constante, a distância radial tem essa distância aqui em relação a esse ponto médio, mas se eu pegar esse ponto aqui, ele já tem uma distância radial diferente, certo? Só que eu vou tentar reescrever esse elemento aqui, porque vai dar trabalho de olhar com todos os elementos da imagem original. Eu tenho 0 aqui, em x, em y, 2a, certo? Tá aqui, ó. 0 em y até 2a em y. Então, de 0 a 2a. E eu tenho um ponto que está distante. 2a, a gente pega o valor absoluto, né? 2a, 4a, e tá a para cima. Então tem um problema. Aqui eu vou redefinir a origem, para simplificar o problema. Então eu tenho um ponto que está na direção x, não vai ficar reto também, paciência. Ele está distante 4a, porque a linha está a menos 2a e o ponto de observação está 2a para a direita, total 4a. E ele está elevado a para cima. Então eu quero calcular o campo aqui. E obviamente a, felizmente, é o ponto médio dessa linha. Isso vai ser importante. Por quê? Eu sei que aqui tem 4a, é a distância vertical, horizontal, entre esses dois pontos. Entre a linha e esse ponto. A distância horizontal é 4a em x. A distância radial depende do ponto em y que eu estou pegando da linha. Eu vou pegar um aleatório, que ele vai ter o quê? Não toda a carga, porque ele é só um pedaço de carga, porque eu não peguei a linha toda. E ele está associado, obviamente, a um pedaço do comprimento. Isso vai ser importante depois para calcular o cálculo do campo total. Só que aqui eu vou pegar um negócio interessante. Eu vou ver que ele tem essa distância radial genérica, e aí ele vai gerar, obviamente, um campo DE, porque eu não tenho toda a carga, que aponta radialmente para fora. Certo? Se eu pegar um carinha aqui, que eu vou assumir que é simétrico em relação ao ponto médio da linha, olha o que vai acontecer. Eu tenho um outro DE aqui para baixo. Eu tenho um DE que é assim, gerado por um elemento embaixo. Eu tenho um DE aqui, gerado por um elemento de cima. Perceba que eles, se for exatamente o D simétrico em cima e embaixo, a componente aqui vai ter em x igual, só que vão se somar, porque estão no mesmo sentido. A componente em y de um cancela com a componente y do outro. Eu tenho um carinha aqui e eu tenho outro carinha aqui. Ele é igual em magnitude, em direção, mas com sentidos opostos. Então, o campo gerado pelo fio, você pode resolver pela integral. Eu vou escrever aqui a integral para x, porque eu vou precisar resolver. Vai conseguir extrapolar facilmente para a integral em y. E se você resolver a integral, vai dar zero. Mas esse segmento de linha, nesse ponto de observação, não vai gerar componente y de campo. Então, EY da linha é zero. Ou seja, o EY total só vai ser o EY da esfera que foi calculado logo ali em cima. Perfeito? Agora a gente tem que resolver o EX. Claramente vai ter um EX. Como? Eu vou tentar de novo desenhar o problema.
Qual é o ângulo mais fácil de integrar? Se eu integrar em relação a esse ângulo aqui, alfa, se eu não mudar a cor, vai ser muito difícil de vocês enxergarem. Eu tenho esse ângulo aqui de abertura, certo? Em relação à linha média. Alfa. Perfeito? Se eu varrer ele de zero, que é a linha média, o ponto médio, até lá embaixo, eu vou ter o campo gerado pela contribuição de metade da linha, segmento inferior. Se eu multiplicar por 2 para a parte x, eu vou ter o campo gerado pela contribuição superior. Por quê? Porque eu simplifico as minhas integrais. Eu faço integral de 0 até lá embaixo, eu multiplico por 2 a parte em x, porque eu sei que elas estão na mesma direção e vão se somar. Ou você resolve o problema de menos alfa até alfa completo, também vai dar certo. Eu vou simplificar porque eu acho que vai ser mais simples. Por questão de simetria, de rebater o ângulo, esse alfa está aqui. E aí está muito difícil de enxergar, obviamente, eu vou desenhar ele mais detalhado no zoom, aquela parte ali em azul aqui. Eu tenho um alfa aqui, o mesmo alfa que está aqui. Por reflexão de ângulo, propriedade de geometria analítica, o meu alfa aparece aqui, o meu dx, que é o que eu quero, eu já sei que o y vai dar zero quando integrar, eu não vou perder tempo calculando. O meu dx vale, então, o dE projetado na cateto adjacente, cosseno de alfa, certo? Agora eu preciso saber, vou ter vários problemas. Primeiro, eu tenho que calcular o valor geral do dE em função, eu vou aqui usar a lei do campo gerado por uma carga, né? Então aqui eu sei que o meu dE, então a gente está tentando calcular o EX. O dE vale o dQ dividido por 4π ε0, que é a permissividade do meio, vezes o raio genérico ao quadrado. Eu vou ter que colocar o raio em função desse ângulo alfa, porque esse ângulo alfa eu vou conseguir calcular os limites de integração, certo? É de zero, linha média, até lá embaixo. Lá embaixo vai ser um triângulo retângulo, eu vou conseguir calcular o valor do arco tangente, arco cosseno, arco seno daquele ângulo, certo? Então eu vou ter que escrever o raio como função de alfa. E o dq, a gente sabe que ele é o quê? Uai, ele é a densidade linear, QL, que a gente inclusive usou para calcular a carga total no item 2b, no vídeo anterior, vezes o tamanho infinitesimal que eu tenho, que eu já disse que é um DL. Eu tinha um DL que tinha um dq associado que gerava um DE infinitesimal, um infinitesimal de campo, certo? Só que o DL, percebam que ele está no eixo y, então obviamente o meu DL é na verdade um DY, que também, para eu conseguir resolver, eu vou ter que converter em função de alfa, porque só é muito forte, mas o alfa é a variável mais simples de descobrir os limites de integração, y tem que ir para alfa, rzinho vai ter que ir para alfa. Cosseno de alfa já é em alfa, resolveu o problema mais fácil. Então primeiro eu vou escrever isso aqui, 4π, ε0, r ao quadrado, certo? Então o dx, que é o que a gente quer calcular, vale o QL vezes o dy, 4π, ε0, r ao quadrado, cosseno de alfa. E obviamente o dy vai associar um d alfa, senão eu não consigo resolver o problema da integral, certo? Agora a gente tem que resolver alguns itens. Eu tenho que primeiro encontrar a minha função do raio, o meu raio expresso em função de alfa e o dy expresso em função de alfa. A gente vai ter que usar triângulos retângulos, não tem como fugir. Eu tenho aqui um dy, eu tenho aqui 4a, a distância horizontal entre a linha e o ponto de observação é constante. Eu tenho alfa. E aqui eu tenho raio, que eu vou ter que pegar ao quadrado, obviamente, quando eu coloco na forma do campo. Mas, em geral, é só o raio. Tenho um triângulo retângulo. 4A, o cateto adjacente, é fixo, independente do dy, independente do raio. Independente do alfa. Porque ele é a distância horizontal entre os dois pontos e isso é fixo no espaço, nesse problema. Então, eu tenho que pegar dy, que é o cateto oposto, e eu tenho que pegar a hipotenusa, que é o raio. Como resolve isso? Bom, por raio, eu vou pegar a hipotenusa e cateto adjacente, cosseno. Por dy, eu vou pegar cateto oposto e cateto adjacente, tangente. Então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, 4a, sobre a hipotenusa. Ou seja, o meu raio
é 4a sobre cosseno de alfa, o que faz com que o meu a ao quadrado vai ser 16 ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de alfa. Esse é meu r ao quadrado. Pronto, converti o r ao quadrado em função de alfa. A é constante, eu não vou me importar muito com ele, certo? Ok, agora eu tenho tangente de alfa. Isso vale oposto, dy, sobre adjacente, 4a. O meu dy vale 4a vezes a tangente de alfa. Quer dizer que tem um problema que eu tenho que corrigir. Na verdade, aqui é uma variável y genérica. A gente vai calcular o infinitesimal de um y. Aí agora a gente vai conseguir fazer o dy. Senão não tinha d alfa aparecendo, né? Se o y é 4a tangente de alfa, ou seja, tamanho desse cara aqui, função desse raio genérico, é 4a, o raio vai estar aqui, o alfa vai estar aqui, o y vai estar aqui. Se eu derivar esse dy para pegar o infinitesimal dele, eu tenho regra da cadeia, 4a constante, derivada da tangente de alfa, secante ao quadrado de alfa, vezes d alfa, porque o alfa também é uma variável. dy está em função de a, que é constante, 4, que é um número, que é constante, secante de alfa, função de alfa, d alfa eu preciso para integrar. Então eu tenho aqui dy em função de alfa, r quadrado em função de alfa, eu posso reescrever essa expressão de dE e ter tudo em função de alfa para poder integrar em alfa. A gente já vai ver os limites de integração. Então vou reescrever esse cara aqui. Eu vou primeiro simplificar um problema aqui, que é L. Já vou explicar também uma outra regra importante aqui para o EX daqui a pouco. 4π, ε0, tudo constante aqui, né? Agora eu vou escrever tudo que estava constante antes, né? Agora eu vou colocar as novas constantes que vão vir do dy e do r quadrado. Quem é dy? 4a secante ao quadrado de alfa vezes d alfa, cosseno de alfa que está lá em cima da tá à esquerda da decomposição que foi feita anteriormente para chegar na componente em x. Isso é dy cosseno de alfa. R ao quadrado, a gente viu que dá 16 ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de alfa. Só que 1 sobre cosseno é secante. Então 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de alfa. Que maravilha! Secante quadrado em cima, secante quadrado embaixo, eu simplifico. O a ao quadrado aqui vai cancelar com esse a que está aqui. 4 que está aqui vai cancelar com esse 4 que está aqui. Limpando essa expressão, o meu dx vale cosseno de alfa, QL em cima, para simplificar. Embaixo, 16 que veio daqui, π ε0a, que ficou 16π ε0a. Da parte que tem funções trigonométricas, ficou só o cosseno de alfa, d alfa. Certo? Aqui, se eu fizesse o dy, seria a mesma coisa, só que em vez do cosseno seria o seno. Porque esse cosseno aqui veio da decomposição no eixo x. A decomposição no eixo y vai ser seno de alfa, obviamente. É um triângulo retângulo. Então aqui, eu posso escolher integrar só da linha média até para baixo. Eu não vou resolver assim. Eu pensei inicialmente, mas eu não vou fazer. Por quê? Os limites de integração vão ser completos para desenhar a linha. Se você usar esses mesmos limites, mas com a função seno, que seria a decomposição de e y, você vai ter que obter zero. Porque a gente viu que existem dois elementos simétricos que vão fazer as componentes em y se anular. Então eu vou resolver o limite original para desenhar a linha. E se você fizer com seno de alfa, a integral, vai ter que resolver a integral de seno de alfa, mas não é muito difícil, e aplicar nesses limites que eu vou encontrar agora, o seu dy, o seu ey, que vai ser a integral do dy, tem que dar zero. Perfeito? Eu não vou me estender nisso, porque eu já usei uma extrapolação usando simetria para provar que não tem campo y, mas eu estou dando a dica, mostrando o possível, não, o único caminho que existe no momento agora, com as conclusões que a gente chegou, de encontrar essa mesma conclusão, mesma resposta, de que EY vai ser zero analiticamente, ou seja, resolvendo a integral do problema completo, assim dizendo, né? Mas eu não quero me delinear muito, então eu vou só resolver EX, só que com os limites originais. Por quê? EX é a integral de dx, obviamente. Então eu tenho que pegar o QL, constante, tirar fora da integral, 16π ε0a
todos constantes, e eu vou integrar cosseno de alfa entre dois ângulos. Quais dois ângulos são esses? Bom, tem que voltar para o desenho original e desenhar com alguma outra cor que me permita. Eu vou desenhar aqui com preto, é a única cor que eu quase não uso. Por quê? O ângulo mínimo é esse cara aqui, certo? Então eu vou desenhar aqui a linha 0, 2A. De novo, eu redefini a origem, só para resolver esse problema. E eu tenho esse ponto aqui, que está A. E eu tenho esse cara aqui, horizontal, que é 4A. Certo? Então eu vou integrar desse ângulo mínimo até aquele ângulo máximo. Certo? Esse ângulo mínimo tem A, 4A. Então é um triângulo que tem... Eu tenho cateto oposto de A, cateto adjacente de 4A. Eu consigo encontrar o cosseno desse ângulo, certo? Vamos lá, cosseno desse... Eu vou chamar aqui de alfa 1, e esse cara aqui vai ser um alfa 2, certo? Cosseno de alfa 1, na verdade eu preciso do seno, porque a integral do cosseno vai dar seno, né? Droga, eu perdi aqui os meus alfas. Alfa 1 e alfa 2. A integral do cosseno vai dar seno, né? Ou menos seno, mas no caso, seno. A integral do seno é menos cosseno. Mas a função final é seno, né? Se é positivo ou negativo depende do sinal da integral. Mas o seno de alfa 1, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então o seno de alfa 1 é A sobre 4A. Certo? O seno de alfa 2 vai ser A. Na verdade, o seno de alfa 1 é menos A. Por que menos A? Porque aqui é a minha origem do ângulo, né? Tô pegando o ângulo para baixo. Então, tô descendo menos A. E tô subindo A2. Então, seno de A2. No final, o sinal negativo da integral vai facilitar as contas. Certo? Só tem um problema. É sobre a hipotenusa. A hipotenusa não é 4A. Isso é importante antes que eu continue. Porque 4A é a distância horizontal, que é o cateto oposto, adjacente ao ângulo. Então, quanto que vale a hipotenusa? Se eu tenho A e 4A. Regra do triângulo de Pitágoras. Regra do teorema de Pitágoras. 4A ao quadrado, que é um cateto, 16A ao quadrado, mais o outro A ao quadrado, daqui, 17A ao quadrado, na raiz. Então vai dar A raiz de 17. Sim, é muito ruim, mas é o que é. Menos 1 sobre raiz de 17. O seno de alfa 2 agora é A para cima, dividido pela mesma hipotenusa, porque é ao quadrado, né? Então agora é A quadrado. Por isso que embaixo, na verdade, ficou positivo, porque é menos A ao quadrado, vai dar A ao quadrado. Quando eu somei com 16A quadrado. Aqui é só A, então vai dar tudo A. De novo, vai ficar 1 sobre raiz de 17. Então, o seno desse cara é menos 1 sobre raiz de 17. E faz sentido. O seno tá para baixo. Tem que ser negativo. O ângulo tá para baixo, né? Ele é terceiro ou quarto quadrante, o seno é negativo. O outro ângulo é para cima, primeiro ou segundo quadrante, o seno é positivo. Por isso que o alfa 2 é positivo e o alfa 1 é negativo. Mas, em módulo, 1 sobre raiz de 17. Agora a gente vai voltar para minha problema de EX. EX vale, então, todos aqueles elementos constantes, que é L, 16π, ε0, A. Obviamente, eu vou integrar de alfa 1 até alfa 2. E aí eu desenho a minha linha. Integral de cosseno é seno de alfa aplicado de alfa 1 até alfa 2. Ou seja, seno de alfa 2 menos o seno de alfa 1. Seno de alfa 2, 1 sobre raiz de 17. Seno de alfa 1, menos 1 sobre raiz de 17. Menos da integral definida, 16π ε0 A. Eu tenho 1 sobre raiz de 17, menos o menos 1 sobre raiz de 17. Então, mais 1 sobre raiz de 17.
Por isso que eu falei que vai dar o dobro. Se eu calcular só a integral para baixo e dobrasse, é o efeito que deu aqui por conta da simetria do problema. Então, QL 16π ε0a, 1 sobre raiz 17 mais 1 sobre raiz 17, 2 sobre raiz 17. Só que eu tenho 16 aqui, então por questões de simplificações eu tenho QL 8π ε0a vezes raiz 17. Infelizmente é feio, eu posso colocar o raiz 17 para cima e desse 17 embaixo, mas isso daí pouco importa, a resolução continua sendo válida. A resposta que eu tenho aqui, QL sobre 8π ε0a raiz 17. Ou seja, fazendo por metade a simetria ou fazendo completo, tem que dar essa mesma resposta aqui, que não é bonita, assim dizendo, mas é a resposta correta, que é o que é mais importante. Se você aplicar esses limites usando a integral em seno de alfa de alfa, que seria a projeção no eixo y, tem que dar zero. A diferença é que, obviamente, aqui eu usei seno de alfa 1 e alfa 2. Quando eu integrar em y, eu vou ter que estar usando a função seno na integral, cuja integral dá cosseno, negativo, mas em geral dá cosseno. Obviamente, eu vou ter que calcular os cossenos de alfa 1 e cossenos de alfa 2. O cosseno de alfa 1 e o cosseno de alfa 2. Porque a resposta da integral vai ser cosseno, mas é o mesmo detalhe aqui, só que a diferença é que eu vou estar usando cateto adjacente. Então, eu vou estar usando 4a. E é por isso que vai dar zero. Porque vai ser 4a positivo nos dois pontos. Por quê? O cateto adjacente é aqui, ele não está sendo para cima nem para baixo, então ele é sempre 4a positivo. E aí vai dar 4a sobre a raiz 17, ou seja, 4 sobre raiz 17, por cosseno de alfa 1 e cosseno de alfa 2. Só que eu tenho que fazer menos na integral definida e eles vão acabar se cortando. Mas eu deixei isso para vocês fazerem como prova. Eu usei a simetria, o conceito da simetria, então a componente y desse campo total naquele ponto só vem da esfera. Vale QV A sobre 3ε0. A componente x só vem do segmento linear e vai dar QL sobre 8πε0a raiz 17. Como comentei, já tem 27 minutos de vídeo, eu tô vendo aqui na gravação. É um exercício complexo de se fazer com calma e explicando todos os passos, e é por isso que eu optei por deixar só o vídeo para esse item 2C. A gente vai fazer o mesmo procedimento para o exercício 2D, provavelmente também vai tomar certamente uma margem de tempo muito parecida, porque eles são cheios de detalhes, e a gente tem que fazer eles com calma e acaba tomando tempo. Mas a gente se encontra então no próximo vídeo para ver o exercício 2D e terminar esse exercício 2 completamente dessa prova do primeiro semestre de 2024. Se você achou que a explicação foi bem feita e com todas as etapas corretas, considere deixar um like nesse vídeo, para o YouTube entender que isso é importante e relevante para quem estiver estudando para a prova de eletromagnetismo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, que eventualmente eu vou estar lendo e respondendo, ou se achar que faz sentido, responder em vídeo, caso eu precise, além de palavras, para poder ilustrar a resolução. Perfeito? A gente se encontra no próximo exercício.